Seja muito bem-vindo a mais um Collar Podcast, no seu canal onde você aprende mais sobre finanças, investimentos, empreendedorismo, educação financeira. A gente está sempre buscando novos temas aqui para te trazer mais informação de qualidade. Você ter, além da informação, você também tem um período de aprendizado conosco aqui. E hoje não é diferente. Daqui a pouco eu vou contar da nossa convidada e o tema que ela vai trazer aqui e desenvolver conosco. Mas antes disso, eu preciso contar com o seu apoio. Eu preciso que você faça inscrição no nosso canal, porque você sabe que a gente traz esses temas aqui e vamos continuar trazendo. E eu quero contar com o seu like também. Você sabe que o like é muito importante na questão aqui da rede social e da plataforma. Então é muito importante que você esteja engajado conosco aqui e, claro, deixe seus comentários abaixo depois de você assistir toda essa conversa. Porque o bate-papo de hoje, ele é um pouquinho mais estruturante, se é que eu posso chamar assim. Ele vai falar hoje sobre um tema de fundos com previdência, como é que instrumentos financeiros podem ser inteligentes no nosso planejamento financeiro. E para isso, convidamos uma pessoa que é fera, craque nesse assunto, que eu queria apresentar para você conhecer agora. Muito bem-vinda ao nosso podcast, ao nosso programa, Nájila Shomuni. Acertei? Acertou. Ufa, que bom. Tava treinando muito aqui antes da gente começar, mas agora seja muito bem-vinda e obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Obrigada a você, boa, mas obrigada a toda a equipe da Collor. A gente é muito parceiro, né, no dia a dia. E eu acho que cada vez mais faz sentido a gente falar desde a parte de fundos de investimento, mas também essa ferramenta de sucessão que é a Previdência, né? É isso. Mas, Nájila, antes da gente começar a falar sobre instrumentos, é legal você contar um pouco quem é a Nájila, para as pessoas que estão nos acompanhando saber, né, de onde vem, quem Boa. como vive, como a gente costuma brincar, né? Conta um pouquinho aí. Fala mais perto do microfone, por Boa, favor. perfeito. Bom, eu sou do interior de São Paulo, né? De São José do Rio Preto, vim para São Paulo para fazer faculdade e acabei já ficando, né? Desde então já queria trabalhar no mercado. Eu tinha certeza que eu queria trabalhar ali em alguma empresa, mas eu não sabia aonde exatamente. Qual segmento, para onde ir? Não tinha a menor ideia. Falei, empresa multinacional, Legal. Você é né? formado em quê? Eu sou formada em relações internacionais. Olha que interessante. Pois é. E aí, às vezes, você se pergunta, né? Poxa, mas relações internacionais tem alguma coisa a ver com investimento? Tem muito a ver, né? Desde a parte de economia, as notícias que a gente acompanha no dia a dia. Então, faz total sentido. Então, bom, né? Voltando à sua pergunta, sou de Rio Preto, eh, trabalho hoje no BTG, auxilio vocês na parte de fundos e Prev. Que mais? Mas passou por outras instituições também no mercado? Quanto tempo você está no mercado financeiro? Estou no mercado financeiro desde 2015, que eu comecei ali no Citibank. Que legal. Do Citi fui para XP, ali no B2C. Ah, muita coisa se passou, né, desde lá. E é legal que a gente tivesse a evolução do mercado, né, desde então. Da XP também tive passagens em algumas gestoras de investimento, algumas gestoras que inclusive o banco comprou. E aí fui me aprimorando ao longo do tempo, com essa parte também de sucessão patrimonial, juntando a parte de fundos de investimento com a previdência, que também tem a cerejinha do bolo que a gente chama, né, que no final é o fundo de previdência, mas com a ferramenta de sucessão. Legal, Nájila. E, bom, com esse histórico, conta um pouquinho mais agora do teu dia a dia no banco. O que que você faz em termos práticos, até como suporte aos nossos clientes aqui na Collar? Perfeito. Então eu olho muito com o viés de como ajudar o cliente de vocês, o cliente da Collor. Então, no dia a dia, eu me coloco no lugar de cada um de vocês que me procuram. Falo, Nájila, preciso de ajuda, o que que eu faço? Ou, Nájila, meu cliente não tem previdência, mas eu preciso fazer. E também tem muita pergunta, que fundo que eu vou investir agora com esse cenário econômico? Tá desafiador. Eu acho que você deve receber essa pergunta com uma certa constância, né? Exatamente. Então, o nosso trabalho no dia a dia é ajudar vocês a ajudarem ainda mais os clientes de vocês de acordo com o que a gente vem vendo, né, no mundo, essas mudanças, de modo geral. Então, no nosso dia a dia, a gente tem ali geralmente acontece mais no começo do mês, né, tem um relatório que o banco solta, que é chamado de Asset Strategy, e nesse Asset Strategy tem ali qual que é a recomendação de acordo para cada perfil, né, perfil conservador, moderado, Hum, sofisticado, entre as classes que a gente vai investir. Eh, Pós-fixado, renda fixa de modo geral, multimercado, multimercado, ações, infra, inflação, exato. inflação. E aí, dentro de tudo isso, eu vou ajudando vocês a pescarem quais são as melhores oportunidades, desde a parte de fundo à parte de previdência.
né. Então tem muito dessa cabeça, dessa estrutura de montar a carteira, mas tem muito também uma estrutura de o que que eu faço para minha sucessão patrimonial, né. Às vezes a gente vê essa pergunta do próprio dono da empresa, cliente de vocês, que está preocupado, com o futuro da família, né. Às vezes a gente vê, senhorzinho já que fala: "Eu quero passar para minha geração de netos, de bisnetos". E também tem a parte ali dos filhos que procuram qual que é a melhor alternativa sempre para a família de modo geral. Isso através de fundos ou através de previdência. Então o nosso dia a dia é entender quais são as melhores oportunidades que a gente pode pescar com fundos de investimento e todo dia tem muito fundo lançando, muita estratégia nova, diferente, e entender qual que é o perfil do cliente de vocês para a gente entregar sempre a melhor recomendação. Legal. Deixa eu dar um passo atrás, que eu tenho separei uma série de perguntas aqui para você, mas eu queria dar um passo atrás para você explicar pra gente, oportunamente, o seguinte: o que é um fundo de investimento? Excelente pergunta. Para a gente entender de forma simples o fundo de investimento, imagina ele como se fosse um condomínio de apartamento, né? Você tem ali um prédio, e aí dentro desse prédio tem ali eh, o primeiro andar, tem o segundo andar, terceiro, né, quarto, quinto, Uhum. e aí em cada andar tem ali o apartamento, né, tem o número do apartamento. Então, vamos imaginar que esse condomínio, né, esse prédio aqui que a gente está falando, ele é composto por cada unidade e cada unidade tem o valor. E é assim que a gente olha para fundo de investimento, como se cada unidade tivesse um valor referencial que é o valor da cota. Quando a gente vai aplicar dentro de um fundo de investimento, seja ele de 175 ou previdência, a gente está olhando qual o valor daquela cota que é composta, e essa cota ela pode comprar diversos ativos. Ela pode comprar a parte de renda fixa, renda variável, e aí imagina que é o modelo do prédio que você vai comprar, que você vai alocar, né? A mesma coisa a gente tem para fundos de investimento. A gente tem estratégias diferenciadas. Então, a gente tem estratégia de renda fixa, multimercado, renda variável, e dá para a gente diversificar. E aí, dentro de um condomínio, né, de um prédio, de apartamentos, você pode comprar mais de uma unidade. Então, a mesma coisa acontece para os fundos. Você pode comprar mais unidades, mais cotas cada vez Uhum. mais, e acontece também a valorização. Da mesma forma que você compra, às vezes, um apartamento, né, para te gerar renda, às vezes, ou para você ter a valorização dele ao longo do tempo, o fundo também ele entrega eh, essa simplicidade, esse mecanismo de investimento que pode ser considerado para curto prazo, médio, longo prazo, enfim. Tem diversas estratégias que a gente pode seguir, mas no final do dia, imagine o fundo de investimento como se ele fosse um condomínio. Tá certo. E a exemplo do condomínio, como fundo a gente tem lá o administrador, gestor, a exemplo, claro que não um paralelo exato, mas a gente tem o zelador, tem o síndico, ou seja, tem as pessoas responsáveis ali que cuidam do condomínio, é o mesmo exemplo do fundo de investimento, correto? Exatamente. Então a gente tem para o fundo, uma gama de regulamentadores, né, e uma gama de responsáveis dentro dessa atuação. Então a gente tem o distribuidor, né, que somos nós da ponta BTG junto com a Collor, a gente tem o administrador que ele é responsável em fazer a distribuição e a divisão das cotas com a valorização que tem ao longo do dia, e Uhum. a gente tem o gestor, que é a pessoa ali responsável a comprar e vender os ativos dentro do fundo e fazer com que esse fundo se valorize ao longo do tempo, né. E para regulamentar tudo isso, a gente tem a CVM, né, no final do dia, que acaba ajudando a gente bastante, né, CVM, Anbima e os órgãos como um todo. Legal. A nossa conversa já tá ficando um pouco complexa. Exato. Deixa eu resgatar um termo aqui que você usou, que eu acho que é importante para gente esclarecer para a audiência, porque a gente vê esse comentário nas nossas redes sociais e até quando a gente interage com os nossos clientes também. Você falou fundo 175 e previdência. Explica pra gente a diferença, para o pessoal entender. Perfeito. O fundo 175, essa nomenclatura que a gente fala, é mais uma nomenclatura vinculada à CVM para a gente diferenciar qual tipo de fundo a gente está falando. Porque imagina hoje que a gente tem diversos tipos de fundo. A gente tem fundo listado, a gente tem fundo certificado, eh, fundo isento, fundo infra, entre diversas categorias ali que a gente pode ter, além do fundo de previdência. Então, o fundo 75 nada mais é do que um fundo regulamentado pela CVM, onde a gente tem essa ordem condominial de divisão, distribuição de cotas. Ele tem por caráter, né, como condomínio aberto, prazo determinado de resgate. Geralmente tem fundo que a gente aloca que tem um prazo determinado, então esse a gente chama de fundo aberto. Eh
E basicamente acaba sendo essa distinção para fundo 75. Quando a gente olha no caráter de previdência, além de toda essa estrutura que eu comentei com vocês, né, que tem o zelador ali, como tem nos apartamentos, a gente vê aqui que tem o administrador, distribuidor e gestor, né, para fundo padrão. Na previdência tem tudo isso e mais um órgão regulador que é a SUSEP também, né. Às vezes a gente vê o pessoal perguntando: "Poxa, mas qual que é a diferença de eu investir numa previdência em comparação, a um ativo emitido por um banco, né, um CDB, uma LCI, LCA?" Uhum. E aqui a gente olha muito para o risco de solvência da seguradora, que quem faz a regulamentação toda é a SUSEP. E aí, né, então um caso legal aqui, a gente vê e tem visto alguns bancos quebrando ao longo do tempo, né. Sim. Muito recente ali a gente Temos tem acompanhado o temos mercado aí, acompanhado né? no mercado. Na previdência já é diferente, porque tem uma regulação mais robusta a nível de que a SUSEP, junto com o mercado, o gestor e tudo mais, não deixa o fundo quebrar. Então, a gente nunca viu uma seguradora quebrando diferente da quantidade de bancos que a gente tem visto ao longo do tempo. Então, só para vocês entenderem esse nível de segurança da previdência, de modo geral. Agora deixa eu te colocar uma fogueira aqui, que é importante para a gente poder esclarecer. Quem nos ouve, quem nos acompanha, deve estar pensando aqui agora nesse momento. Então tá, tem esse monte de nome que você falou agora. O que pode ser melhor? Um fundo aberto, como um 175 da classificação, ou um fundo de previdência? Depende muito do prazo de investimento. Por quê? Na previdência, imagina que quanto maior o prazo, a gente pode chegar na menor alíquota de R, que basicamente é pelo regime regressivo a 10%, né? E além disso, o fundo de previdência também ele não tem come-cotas, diferentes do que a maioria dos fundos 175, né, que a gente vê ali na indústria. O fundo 75, a menor alíquota que a gente pode chegar, ela é de 15%, né. Alguns fundos do 75 padrão, fundos abertos, né, eles não têm come-cotas, como o fundo de renda variável ou até mesmo o FDIC, mas não tem muito esse caráter sucessório vinculado a esse fundo aberto, que na previdência a gente já tem, esse caráter de sucessão e o caráter também de poder chegar na menor alíquota de imposto de renda. E dependendo do plano que a gente faz, né, ali para o cliente, ele pode ainda parte da contribuição que ele faz anualmente abater até uns 12% ali, da renda bruta anual tributada dele. Então, é muito entender qual que é o horizonte de prazo de investimento do cliente, para que ele quer usar esse dinheiro, eh, aí que ele quer aportar, aplicar, né, e guardar. Legal. É por isso que eu comento, Nájila, até voltando aqui para quem nos assiste, né? A importância de você ter uma assessoria financeira. Então, você pode contar com o time da Collar Capital aqui para te ajudar. Nosso time comercial, nossos assessores estão preparados para te ajudar nesse sentido, porque tudo que a Nájila está compartilhando com a gente aqui, eles também nos auxiliam, né, nessa orientação, porque vai variar do perfil, vai variar dos objetivos também, conforme você está comentando, certo, Nájila? Perfeitamente. Muito bem. Deixa eu te falar mais uma coisa aqui, saber mais uma coisa. O que que você, na sua experiência, na sua avaliação, você pode sugerir às pessoas para elas selecionarem um fundo de investimento? O que que elas têm que olhar? Vem muito em linha com o que eu já comentei, né, agora. Eu acho que o primeiro ponto quando a gente vai escolher um investimento é entender qual que é o prazo que eu quero investir. Às vezes a gente vai lá, né, fazer nossas contas anuais e fala assim: "Ah, esse aqui eu vou deixar para o meu aluguel, esse aqui eu vou deixar para o meu carro, esse aqui eu vou deixar de reserva, escola dos filhos". Então é entender qual que é o prazo de investimento para entender também qual que é o tipo de estratégia que a gente pode fazer dentro desse investimento. Até porque quando você mira, os seus objetivos que você quer com o seu dinheiro, você vai escolher o tipo de fundo correto e o gestor que vai te entregar esse fundo, né, junto com o seu assessor de investimento, ele vai entregar, muito mais alinhado com o seu perfil. Então não vai correr o risco de passar um tempo e você tomar um susto e falar: "Ah, não imaginei que o meu fundo pudesse performar negativo", né, como a gente vê acontecendo ali, fundo de crédito, né, tem muito disso Uhum. acontecendo. Às vezes o pessoal acaba não olhando tanto para o tipo de risco do ativo, e aí chega em algum momento tem o impacto, né, de uma cota negativa. Então por isso ter esse perfil, cada vez mais autoexplicativo para você, cliente, junto com o seu assessor, eu acho que é o melhor caminho para a gente começar. Certo. E também olhar quem é o gestor do fundo, né? Fazer uma
Uma pesquisa básica prévia hoje é muito fácil, né, além da gente assessorar o cliente, como a gente comentou há pouco, mas é muito fácil hoje você ter acesso a essa informação, né. Exatamente. Então, assim, a indústria de fundos no Brasil, ela é uma indústria que cresce absurdamente. Quando a gente compara a indústria local com os Estados Unidos, outros países, a gente tem muito mais uma quantidade de gestores e fundos do que lá fora, né. Então, imagina que tem muito gestor que às vezes acaba fazendo a mesma estratégia, a mesma coisa, entrega a mesma rentabilidade, não tem o diferencial. E com isso, né, algumas gestoras até inclusive, quebram ao longo do caminho. Então por isso que é importante quando você for selecionar o fundo junto com o seu assessor, você entender qual que é o histórico dele, se ele entregou uma boa consistência, né, e não só olhar para a rentabilidade passada que ele entregou, mas muito mais a consistência e o histórico dele. Eu ia até te perguntar isso, parece que você leu a minha mente ou o meu roteiro aqui também, né. Mas estava anotado aqui da gente perguntar e falar sobre, que as pessoas acabam selecionando por conta de rentabilidade passada, né. Exatamente. E aí estão ancoradas nessa informação, como diz aí a teoria das finanças comportamentais, né, ela se ancora nessa informação para selecionar e às vezes não olha outros fatores, né. Você tem visto isso também? Acontece muito, né, às vezes o cliente ele olha ali a rentabilidade dos últimos 12, 36 meses, eh, e aí passa um tempinho, né, dá um evento de estresse no mercado, acontece algum evento e o cliente fala: "Nossa, mas eu não imaginei, o que que aconteceu com esse fundo? Será que é o fim do mundo?" E não, às vezes está dentro da política de risco do fundo mesmo, que ele pode ter essa volatilidade, ou às vezes o fundo realmente não tem um histórico considerável para a gente considerar ele um bom investimento, né. Certo. E queria entrar um pouquinho mais com você, para a gente poder explorar o teu conhecimento, sobre previdência. Porque o mercado como um todo aí, vide, os últimos anos, né, a forma como foi vendido a previdência, planos, né, de previdência em grandes instituições, é difícil a gente pegar um cliente, uma pessoa que a gente conversa e eventualmente a pessoa não tem, ou já não teve a experiência, e às vezes negativa, de um plano de previdência, né. Exato. Então, na tua avaliação, qual que é o cuidado que, quem nos acompanha deve ter quando tem essa discussão na mesa, né? Porque previdência é mais um fundo, ou um tipo de fundo, vamos dizer assim, ou eu vou olhar para o lado do imposto, eu vou olhar para o lado do planejamento patrimonial e eventualmente sucessório. Boa. Quando a gente fala de previdência, né, não só com o cliente da ponta final, mas também com, outros escritórios, parceiros ali, existe muito um preconceito, né, um preconceito no sentido: "Olha, vamos falar de previdência, vamos falar de sucessão". E o pessoal fala assim: "Poxa, mas vale a pena falar de previdência?" Porque lá atrás, como você falou, foi vendido de forma muito errada, né. Os planos de previdência lá atrás, eles tinham taxa de carregamento na entrada e na saída. Até na minha família, assim, eu falo: "Poxa, aconteceu esses dias, né, estava almoçando lá na casa dos meus tios, falei: "Poxa, por que que você não faz um plano de previdência?" E ele trabalhou em banco por anos, né. Ele falou: "Imagina, isso aí é só uma ferramenta para o banco tirar dinheiro da gente". Isso acontecia muito lá atrás, né, era vendido de forma errada. Inúmeras vezes eu vi, eh, sendo considerado, o investimento ali para o cliente na tributação errada, né, deveria ser VGBL, mas fizeram Um um P PGBL. Devia é, ser regressivo e fizeram e progressivo. fizeram progressivo. Até uma forma do governo driblar isso foi que agora, no momento do resgate, o cliente ele pode escolher, né, se ele quer como regressivo ou progressivo. Então, o nosso trabalho é um pouco de desmistificar esse preconceito existente no mercado, do desserviço que os bancos fizeram lá atrás, e apresentar a previdência como uma solução de sucessão patrimonial. Porque, como eu falei, a Prev, ela está muito vinculada também ao fundo de investimento, que é a cerejinha do bolo. Quando a gente olha para o fundo, hoje ele entrega uma rentabilidade igual ou superior a um fundo padrão que a gente comentou. Tem vários desse tipo. Tem o Absolute, tem o Capitalo, enfim, tem inúmeros que eu posso listar. E ao longo do tempo, a gente vê que essa estrutura de sucessão, ela também é uma ferramenta para o cliente pagar menos imposto de renda, né. Então eu acho que é o trabalho de desmistificar e olhar o produto com bons olhos, até porque, a gente tem muito essa discussão da reforma tributária aqui no Brasil. E cada ano que passa, eu já nem sei mais quando que eu vou poder me aposentar,
né? Toda hora muda, reforma, Toda hora toda hora é uma muda. data diferente, uma Exatamente. contribuição diferente. Então, quem tem a previdência com a gente hoje é realmente quem tem a cabeça de longo prazo, de querer fazer a transmissão de renda, né, dentro da própria família, de uma forma correta, estruturada, principalmente respeitando a legítima, né, que é muito importante, para esse valor não se perder. Porque às vezes você se cai num processo de inventário e aí você tem que pagar processo trabalhista, que é moroso. Às vezes tem patrimônio que está muito ilíquido, né, como imóveis, e aquele recurso da previdência, ele acaba sendo liberado até de forma rápida. Então ele ajuda muito nesse momento de transmissão de renda, mas principalmente na hora que acontece um evento de um sinistro, eh, como que eu vou fazer com as contas daqui para frente, né? Eu digo os sucessores, né? Certo. Então, para a gente poder resumir, porque na primeira parte da conversa aqui a gente falou de fundos, né? E claro, junto à previdência, mas só para resumir aqui e para deixar claro para todos que previdência é um instrumento financeiro, é uma forma que você pode alocar seu dinheiro, seu capital, onde você tem, de acordo com a sua tributação, possibilidades, né? Do PGBL, do VGBL, então vai de acordo com a declaração do imposto. Exatamente. E quando eu estou fazendo esse instrumento financeiro, o dinheiro vai ser alocado em um fundo de investimento. Perfeito. Aí esse fundo tem, inclusive, várias classificações, como a gente tem dos fundos abertos, né? Renda fixa, pós, fundo multimercado, inflação, né? E Exatamente. é só que a grande vantagem, olhando o lado fiscal, não só declaração de imposto, é que não tem o come cotas, né? Exatamente. Baseado nisso, o que que o investidor ainda erra muito na hora de investir em previdência, Nájila? O que é batata é não olhar, tanto o cliente como o assessor, não olhar a forma como ele faz a declaração de imposto de renda. Uhum. Porque como que acontece, né? O VGBL, ele é indicado para quem faz a declaração no formato simplificado, né? E aí a gente vai entender mais ou menos qual que é o nível de renda do cliente e tudo mais. Se, por exemplo, ele não tem uma renda bruta anual tributada, faz sentido para ele, são poucos os casos, além de um VGBL, colocar a tributação no formato de progressivo, né? Eh, Já como eu vinha falando, quando o cliente tem a declaração no formato completo, aí vale a pena fazer um PGBL. Então esse é um erro comum que desde o início a gente pega, de cliente, às vezes não sabendo qual caminho seguir, e também, infelizmente, não a Collor, mas alguns assessores a gente vê isso acontecendo bastante. A orientação tem que ser sempre correta, né? Exatamente. Só pra gente pegar esse gancho, que eu acho que a gente deixou na mesa aqui o assunto, então é importante esclarecer. Qual que é a diferença do PGBL para o VGBL? Perfeito. É mais relacionado à forma como o cliente faz a sua declaração, né. Mas, tem algumas informações aqui específicas, porque o PGBL, a tributação dele vai sempre em cima do todo, ou seja, o valor aplicado mais o Mais é rendimento. rendimento. Exato. Já o VGBL, a tributação, ela é de acordo com a rentabilidade somente, tá. Então, basicamente é isso, só que sendo considerado o todo no PGBL, né, o valor aplicado mais o rendimento, isso acontece porque o cliente, do que ele aporta anualmente, ele pode ter um diferimento fiscal de até 12%, né. Ou seja, no PGBL ele pode declarar que fez esse aporte num plano PGBL, isso vai gerar o diferimento fiscal, que é abatimento no imposto, assim como se abate lá saúde, educação dos filhos, coisas do tipo, certo? Exato. Então, para aquela pessoa que faz a declaração no formato completo, tem uma renda bruta anual tributada considerável, eh, tem beneficiários, né, tem, ali filhos que têm gasto com escola, com saúde, saúde e escola ele pode abater também dentro dessa estrutura de PGBL até o limite de 12%. Tem muito investidor que quando olha o patrimônio, ele acaba pagando imposto todos os anos, né? E muito que a gente conversa, quando a gente vê um aporte ali, né, até o limite da renda, que é até 12% da renda, né? Quanto que ele consegue ou pagar menos imposto, ou em muitas vezes, em muitos casos, né, ele até surpreende e fala: olha, vou restituir algo. Exatamente porque fez essa estrutura, né, que é simples e muito acessível hoje para se beneficiar desse momento, né? Exato. Aliás, você falou um pouco sobre taxa de carregamento, os valores, né? O mercado ainda é assim ou para a gente deixar claro, ele mudou, ele está mais acessível? Ele mudou e mudou para melhor, ainda bem, né, principalmente na previdência. Então a CVM e a SUSEP, principalmente desde ali de 2016, vieram aprimorando
a parte dessa estruturação de fundos e tudo mais. Tanto que hoje, como eu comentei, a rentabilidade de um fundo padrão, né, 175 versus a previdência, ela quase não existe, a rentabilidade ali, ela é a mesma. Então a gente tem visto cada vez mais melhorias e também, eh, essa extração de questões que machucavam muito o produto, como é a taxa de carregamento. Sim. Tem carregamento na entrada ou carregamento na saída, né, e de fato era uma forma de se cobrar do cliente um valor a mais, né, que hoje não existe mais, né, o mercado mudou, e realmente ele paga pelo trabalho efetivamente dado, que é a gestão, a administração ali, que é a taxa de administração do fundo, né. E Exato. taxa de performance eventualmente quando tem, né. Exato. Acho que só um ponto aqui que vale mencionar é que no ano passado o governo, para planos VGBL, ele implementou o IOF, né, acima dos 600.000 somado entre todas as seguradoras. Então isso acabou impactando quem está olhando ali estruturar a parte de sucessão, né. Porque você tem uma limitação até 600.000 que eu posso aplicar no VGBL, mas às vezes o patrimônio do cliente ele é maior, ele precisa aplicar mais, né, para fazer essa transmissão de renda e acaba não conseguindo. Mas a novidade é que, muito provavelmente, essa estrutura do IOF no VGBL deve cair no ano que vem, porque o IOF ele é um imposto temporário. Então se o governo não prorrogar isso, pode ser que essa estrutura caia e a gente consiga estruturar voltar a estruturar de forma efetiva essa parte de sucessão patrimonial, eh, melhor. Legal, olha, dica quente aí que é para quem está nos acompanhando que você deu agora, né, é importante a atualização dos dados, das informações que se tem conforme os instrumentos financeiros que a gente disponibiliza, né. Perfeito. Legal, Nájila, e para a gente caminhar aqui até para o final, eu queria te perguntar sobre um pouco sobre esse cenário que a gente vive agora, né, taxa de juros alta, tinha uma expectativa de queda no começo do ano, não está se confirmando. Como é que tá a visão da asset do banco? Como é que você está olhando aí, possibilidades para alocações conforme o cenário? Perfeito. Desde o meio do ano passado até o comecinho desse ano, né, o primeiro tri ali, a nossa perspectiva vinha muito positiva, né. E a empolgação também dos investidores respondia a isso quando a gente via nas alocações, tanto em fundos quanto em prévio. Então a gente viu que a turma, olhando ali que a taxa de juros poderia cair, passou a tomar um pouco mais de risco, né. E acho que o produto para a gente tomar um pouco mais de risco é mais fácil na previdência, porque ele já caracteriza como investimento de longo Longo prazo. prazo. Mas aumentou, por exemplo, tinha aumentado, né, a aplicação em multimercado, em fundos de renda variável, e aí após o choque do petróleo ali que começou, com relação ao Estreito de Hormuz, isso deu uma diminuída, né, nessa tomada um pouco maior de risco. Por outro lado, a gente vê que buscando maior rentabilidade, a turma tem saído um pouco mais de fundos pós-fixados, de modo geral, e olhando tem olhado um pouco mais para crédito através de fundos. Vou te dar alguns exemplos. A gente viu agora que aconteceu alguns estresses, no mercado de crédito como um todo, né, Raizen, Braskem, enfim. Então, muita gente que alocava através de renda fixa, papel, né, diretamente, passou a jogar um pouco mais esse risco para fundos de investimento. Por quê? Imagina que você tem um gestor que faz essa análise, diariamente. Esse gestor, ele tem, contato com as empresas mais próximo e ele consegue ali ter uma previsibilidade maior, né, do que vai acontecer e o quanto que ele vai alocar. Além disso, a negociação que o gestor tem, né, ela é muito mais institucional, diferenciada do que a gente acessa ali nas plataformas, né, a gente diretamente comprando. Então, a gente viu, esse estresse no mercado de crédito, né, no ativo direto, e um inflow muito grande para fundos de modo geral, né, mas com um risco um pouco mais pulverizado, eh, do que a carteira ativamente do cliente. Muito bem. E para a gente fechar, acho que vale aqui a gente comentar essa alteração que se teve nos últimos anos para os fundos, né, seja que é previdência ou que não é previdência, Uhum. da exposição internacional. Como é que você Eh, tem acompanhado isso? Como é que você vê que o investidor pode usar o fundo como instrumento para se expor em ativos internacionais? Perfeito, excelente pergunta. E vou até aproveitar e comentar aqui um fundo que a gente está lançando na plataforma que vai até a reserva até amanhã, né. Eh, Amanhã que é que dia é amanhã, gente?
que é dia 10, Dia 10. 10 de exatamente. junho, então acaba amanhã. Acaba Só pra a gente datar aqui o vídeo, como ele fica gravado depois, então é importante pra gente ter essa referência e o pessoal buscar depois. exato. Então, dentro dessa estrutura, né, de fundos, a gente tem diversas ferramentas que o gestor pode acessar. Então, o gestor ele pode comprar ETF, ele pode acessar a NASA, que é o S&P lá fora, e a regulamentação, tanto para Fundo 75 e Previdência, ela está cada vez maior do que a gente pode operar. Então, às vezes, ao invés de você acessar o investimento lá fora, em que você tem que fazer a remessa internacional e está mais exposto ao risco, você pode fazer por aqui onde a gente tem um hedge cambial, né? Você trava a exposição do dólar e você fica exposto diretamente ao ativo. Como também você pode fazer fundos mais específicos, mais direcionados a acessar esses investimentos. Vou dar um exemplo: tem aqui o BTG Semicondutores, que ele investe muito na parte da tese de inteligência artificial, mas não só nessas empresas de inteligência artificial, mas todo o conglomerado para gerar essa inteligência. Então tem a parte de chips, tem a parte de, manufatura, eh, tecnologia mesmo, além da parte da consequência da inteligência artificial. E como um diferencial agora, a gente tem o fundo BTG Moon, que é um fundo que a gente vai Moon de Moon de Moon Lua, de lua mesmo? Moon de Lua, Legal. que a gente vai acessar, hã, a estrutura ali do IPO da SpaceX, e ele é um Que tá pra sair. fundo é, ele vai a limitação aqui vai ser o seguinte, eh, a gente tem uma casca aqui que é o FIA Brasil, que ele vai comprar o fundo lá fora, e esse fundo lá fora que vai acessar as ações do IPO, né. Qual que é a diferença versus acessar o investimento aqui e lá fora? Aqui a gente tem essa proteção do dólar, então a gente só fica exposto diretamente ao ativo, mas a gente não sofre com o dólar, né. Ele não vai ter a questão cambial então, a Exatamente. variação cambial. A gente vai estar exposto lá fora, só que olhando em reais aqui. Exatamente. Certo. Então, além disso, né, tem esses diferenciais de produtos que a gente pode acessar, mas tem fundo que olha para impacto ambiental, fundo que olha para impacto na saúde. Então são diversas estruturas mais simplificadas que facilita, né, a vida do cliente e do assessor. Porque o cliente não precisa ficar preocupado em acompanhar a empresa e o assessor também não. Então você consegue terceirizar essa gestão por uma equipe mais preparada e que tem o contato mais direto com as próprias empresas. Legal, sofisticado esse negócio, hein, Não diferente é esse aí. brincadeira não. Muito bom, Nádia, legal. Muito bem. E pra gente fechar aqui, o que que você recomenda pra nossa audiência, eh, olhar daqui pra frente, dado o cenário econômico, dado essas novidades, dado nacional, internacional, o que que o investidor deve buscar como fonte de informação para ele tomar melhores decisões? Perfeito. Eu acho que o primeiro passo é entender, eh, qual que é o objetivo dele de investimento, qual que é o prazo, qual que é o horizonte, eh, entender para ele se cabe ali uma previdência, se cabe uma sucessão, né, e aí a gente está falando de diferentes faixa etária. A gente tem desde do cara ali que ele tem 30, 35 anos, está constituindo família, né, e quer deixar o investimento para aposentadoria. A gente tem a pessoa ali que já quer uma liquidez maior para comprar um apartamento. Então, sempre quando a gente for fazer um investimento, temos pessoalmente que fazer exercício. Qual que é o meu horizonte, qual que é o meu prazo, o que que eu tenho para investir? Para a gente também mirar o investimento correto e lá na frente a gente não se frustrar. Fora isso, tem muito essa questão também da reforma tributária, né. Então, como eu falei, eu não sei mais quando é que eu vou poder me aposentar, Uhum. né, eu acho que todo mundo está com essa preocupação. Então, quanto mais a gente puder prolongar, eh, o nosso investimento para o futuro, para que a gente não dependa de aposentadoria, eu acho que é melhor. Ou seja, não terceirize a sua aposentadoria somente ao Ao governo. INSS ali, né, ao Exatamente, governo, né, tem a preocupação de você fazer a sua própria estrutura, visando esse longo prazo, né, e claro, incluindo a aposentadoria no processo. exatamente. Muito bem, Nádia, obrigado pela sua participação. Ah, não pode ir embora antes, porque Hã. aqui no Collar Podcast tem presente. Só Muito pega aqui, obrigada, que produção, pra isso. gente, por favor. Ó, obrigado, Diego. Ó, personalizado, hein? Tá, exclusivo aqui para nossa convidada, né, sempre tem um mimo pra gente Muito poder obrigada. marcar aqui a sua presença. Obrigado pela sua participação, né. Quiser abrir, Obrigada. fica à vontade, né, Eu acho que é pode verdade, abrir. né.
Tem que abrir na hora ali. Na internet, o pessoal fica muito curioso, né? Então, acho que é legal abrir para você mostrar, o pessoal ver o que que tem, né? Eu tô fofoqueira, eu Tudo gosto bem. de contar pra todo mundo ali, ó, muito legal, já sabem do que eu gosto, e Tudo eu estava bem. precisando mesmo de um caderninho. Aí, Obrigada ó. demais, pessoal, contem comigo e vamos aí ajudar cada vez mais o investidor. É isso. Obrigado pela sua participação mais uma vez, né? E portas abertas aqui, sempre que precisar, trazer novidades, como aí o Fundo Moon aí, que vai acessar a SpaceX. Fique à vontade também de buscar aí o nosso contato e o nosso podcast à disposição. Só marcando aqui para quem está nos acompanhando que o fundo vai ter reservas até amanhã, dia 10. Até amanhã, dia 10, mas ponto importante, esse Depois fundo, disso, como é depois que disso, fica? a gente também consegue investir diretamente, porque as ações ali já vão estar distribuídas, né, já tem a divisão Aí vai ali, ficar mercado e vai ficar livre conforme mercado. o comportamento das ações, né? Tá Exatamente. bom. Então, é novidade, reservas até amanhã, dia 10 de junho. Então, quem quiser entrar, procure aqui seu assessor na Collar Capital para te ajudar nesse sentido e depois fica aberto aí a mercado, certo? Exatamente. Muito bem, Nádia. Obrigado mais uma vez. E para quem nos acompanhou aqui até o final, quero agradecer também a sua participação. Lembrando, curta, comente e compartilhe esse vídeo com tanta informação. Previdência, não previdência, fundo aberto, fundo 75. Olha, a gente conseguiu aqui ter mais uma aula com muita informação, muitos dados financeiros para esclarecer as suas dúvidas e ajudar você a investir melhor. E acho que com tudo isso que nós falamos, a gente merece a sua inscrição aqui nesse canal. Então, por favor, deixe a sua inscrição aqui e, claro, deixe o seu comentário. O seu comentário é muito importante para a gente saber do tema, se você gostou, se você entendeu, se você tem dúvidas. Inclusive, se você não faz ideia do que fazer com o seu patrimônio financeiro, conte então com o nosso time aqui, deixe um comentário que os nossos assessores farão contato para te ajudar. E eu te espero no próximo episódio do nosso podcast. Até mais.